Então, vamos começar? Podemos? Vamos começar da seguinte forma. Aula passada, a última coisinha que a gente caminhou foi a respeito da regra de 3. Simples, composta, não foi? E aí disparei uma listinha de regrinha de 3. E aí vocês trabalharam. Eu já tinha disparado uma listinha de porcentagem. Na verdade, tinha alguns elementos de porcentagem, proporcionalidade, divisão proporcional. Aí depois uma listinha só de regra de 3. Não é isso? Tá. E eu deixei no quadro uma questão extra de teoria de conjuntos. Lembraram de mexer nela? Ela é conhecida como pérola. Né? Quando eu falo assim, pérola é uma metáfora. É uma metáfora. Eu falo que questões pérolas são aquelas questões que realmente elas às vezes desafiam um pouquinho mais a gente. Que eu até tinha citado para vocês. Era uma questão que o pessoal usou na prova de Santa Luzia. Na realidade, eles copiaram do ITA. Entendeu? Aí, à medida... Quem tem facilidade, às vezes até fala, mas isso não pode ser uma questão do ITA, que é tão simples. Tão simples para quem sabe, né, gente? Quem sabe, tudo é fácil. Né? Lembra que o conhecimento ele tem essa característica, né? Se eu não sei, tudo é desesperador. Se eu sei, tudo é fácil. É igual fome. Enquanto eu tô com fome, eu tô com fome. Comi, acabou a fome, perdeu a graça. Eu continuo comendo por gula, né? É outra história. Então, mesma estratégia. Mas, vamos lá. A questãozinha, então, né? Eu vou começar por ela, tá? Aquela questãozinha extra, tá? Pra gente poder caminhar hoje. Aí nós tivemos lá, dos N alunos de um cursinho, vocês estão com ela anotada aí, tá? Tranquilo? Cada um estuda pelo menos uma das 3 carreiras de curso policial, de concurso. Perdão, carreira de concurso. Policial, jurídica e bancária. Aí vem a provocação. Sabe-se que 32% dos alunos estudam para a carreira bancária. Veja bem que não utilizou somente, apenas. Né? Então quer dizer que bancária engloba tudo. Né? Aí eu tenho 48% estudam para a carreira policial. Mesma coisa, não tem as palavras somente, apenas, então eu não excluo. 36% para a jurídica. Mesma coisa. Sabe-se ainda que 8% dos alunos estudam para a área jurídica e policial. Lembra que esse 8% é a interseção, por causa do I, jurídica e policial. Mas não é somente esses dois. Quer dizer que ele é a interseção dupla abrangente. E 4% estudam para todas as 3 áreas. É a informação mais refinada que a gente tem. Tá? E não me deu mais informação a respeito da distribuição. Só que aí ele traz assim, os alunos que estudam apenas para as carreiras bancária e jurídica, mas aqueles que estudam apenas para a policial e bancária, totalizam 63. Nesse momento, ele me dá uma luz, né? Eu falo que é uma luz, ele não me dá a informação, ele me dá uma luz para eu então encontrar a informação. Né? O apenas, essa dupla, apenas aquela dupla e uma soma numérica. Então, a sugestão... Eu sei que alguns devem ter caminhado pelo mundo algébrico, de formar x, y, 36 menos x, ok, mas nós estamos no raciocínio lógico. Então, a sugestão que eu vou dar de resolução. Então, aqui a nossa questão extra, tá? Lembra que meu papel é sugerir, tá, gente? Às vezes facilitar e às vezes até dificultar, tá? Esse é o meu papel, tá? Então, a gente tem lá os 3 balõezinhos, isso aí tem que deixar claro pra gente, né? O diagrama de Allerton. Já começamos bem, né? Já começamos bem. Já temos um diagrama, isso é importante. Isso é importante. E quem disse que isso não tem valor? Numa prova aberta isso aqui, você já ganha alguns pontos, entendeu? Então, ou seja, se a questão vale 30 pontos, 5 você já ganha aqui, entendeu? Então, ou seja, já não zera a prova. Antigamente, o vestibular da Federal, segunda etapa, era toda aberta a prova. Isso é de uma geração pregressa, vocês não são dessa época, não. Vocês são novíssima geração. Então, na minha época, entendeu? Aqui você tem a jurídica. Hoje em dia tem um tal do Enem. Então, ou seja, né? É tudo assim agora. É mais democrático agora. Então, é apenas uma organização. Uma questão de organização, a gente sempre sugere, eu sempre falo, gente, organizar o exercício, ele ajuda muito, né? Perdão, ele tem lá 32 para a carreira bancária. Eu não posso colocar o 32 aqui. Então, uma orientação é você colocar entre parênteses o 32 aqui, ó, só para visualmente, entendeu?
Tá? Do lado, assim, só para acompanhar o bancária, porque se você coloca o 32 aqui, é como se você tivesse atribuído esse espaço 32, o que não é correto. Porque 32 é tudo. E a gente tem 4 partes aqui, esse que é o perigo. Né? Então, a soma dessas 4 partes que vai dar 32%. Tá? Então já é um ponto que você já... Né? Vamos ver o que tem que organizar. 48 para a carreira policial. Então a gente coloca aqui 48% assim, ó, só para organizar, para visualmente... Né? Então, o que eu não poderia fazer? Jogar o 48 aqui. Porque senão eu estaria atribuindo esse espaço 48%. O que não foi isso que ele me deu. Porque eu tenho 4 espaços somados 48%. E 36% a jurídica. Então, por organização, 36% aqui. Tá? Bom, mas aí, ele continuando a questão, ele fala, sabe-se ainda que 8% dos alunos estudam para a área jurídica e policial. Então, você pega jurídica e policial, é essa lúnula aqui, ó, esse espaço aqui, ó. E tem uma fronteira. Qual que é uma imprudência? Eu jogar o 8 aqui, porque ele não falou apenas. Então, esta soma aqui vai dar 8. Então, o que é prudente? Eu segurar um pouquinho e pegar a última informação. Porque a última informação me traz 4% estudou para as 3. E isso eu posso posicionar. As 3 significa policial, jurídica e bancária. Então, quer dizer que necessariamente o 4% entra aqui. Ó. Isso aí é irrefutável, não tem como. Então, as 3. Veja bem que eu tenho a fronteira da polícia, a fronteira jurídica e a fronteira bancária. Então, esse espaço é a fronteira dos 3. Então, o 4 ele encaixa exatamente aqui. A informação anterior, que foram os 8%, nesse espaço agora pode ser usada. Porque não seria 8% tudo? Eu já encaixei 4. Faltam? Então, aqui seria o 4. Tá? Então, eu começo por aí. O que vai acontecer ali? Depois, ele me provoca assim, os alunos que estudam apenas bancária e jurídica. Então, quando ele me fala bancária e jurídica, apenas é esse espaço aqui, ó. É esse espaço aqui. Mas apenas polícia e bancária é esse espaço aqui, ó. Então, a soma desses dois espaços é que ele me deu numericamente, que são 63. Então, é um ponto interessante que vai ser observado, tá? Para eu poder trabalhar. Então, essas duas partes aqui somadas, e aí você poderia. Tem gente que usa x e y, não tem problema, tá, gente? Então, ele me fala que x mais y é igual a 63. Tá? Há uma tendência, ou A mais B, isso aí é zona de conforto, aí é à la carte, cada um escolhe o seu, tá? Variável. Mas isso é uma informação importante, ela é a minha luz. Por quê? Bom, o que eu vejo aqui? Uma sugestão. A estratégia daquele processo que eu orientei vocês a respeito de tabular. Entendeu? De repente é um caminho que se torna menos trabalhoso. Nós não temos o debate aqui de mais fácil, mais difícil, mais. Nós já combinamos isso. Então, se eu faço, por exemplo, né, individual, policial, jurídica, bancária, eu tenho os individuais expressos na questão. Então, eu posso trazê-los, né? A policial, 48, a jurídica, 36, a bancária, 32. Então, essas informações, elas são distribuídas. Quando eu trago aqui, né? Policial e jurídica, policial e bancária, jurídica e bancária. Vendo? Você vai perceber que a policial e jurídica eu tenho, que é o 8. Porque não é somente, é o 8. Então, a policial e jurídica, eu sei que são 8%. Essa informação está no comando da questão. E a interseção tripla, policial, jurídica e bancária, ele me deu o que é esse 4. Então, 4%. O que foi meu gargalo? Eu não ter esta informação em termos percentuais. Mas a soma, não deles. A soma deles, excluído a interseção tripla. Esse que é o cuidado. Porque quando a gente monta a tabela, aqui esse 8% não é só policial e jurídica. É toda policial e jurídica junta. Ou seja, tudo isso aqui. Veja bem que o 4% aqui dentro. Da mesma forma que esse 4% vai estar aqui dentro.
Da mesma forma que esse 4% vai estar aqui dentro. E aí a receitinha que nós conversamos foi somar os individuais, subtrair as duplas e somar o restante. Não foi essa a conversa que nós tivemos? E aí eu tenho, como ele está em análise percentual, vai ser 100%. Concorda comigo? Porque o universo é 100%, não tem como extrapolar 100%. Só que quando eu somo aqui, eu tenho lá 116%. Então já extrapolei. Eu não sei ainda o que eu vou reduzir todo. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que somar esse 4. Porque a gente lembra que isso aqui subtrai, isso aqui soma. Lembra da receitinha? Então, 116 com 4 vai dar 120. Quer dizer que eu tenho que reduzir quanto do todo? O 20. Então, esta soma aqui vai ter que dar 20. Porque no final não tem que fechar em 100? Boa tarde, gente. Tá bem? Então, ou seja, eu tenho que reduzir o 20. No que eu tenho que reduzir o 20, o que eu penso? 8 eu já tenho aqui. Quer dizer que a soma desses dois, 20 menos 8, aí já é a operação mesmo. Por isso que eu falo que eu vou pelo raciocínio. 20 menos 8, então 12. 12 equivale a essa soma aqui. E existe uma coisa, eu não sei se vai ser 6 para cada, se vai ser 8 e 4, mas uma coisa eu sei. Este 4 está dentro daqui e este 4 estará dentro daqui. Então esse 4, nesse 12, ele entrou quantas vezes? 2 vezes. É a cereja do bolo. Eu estou corrigindo aquela da extra nossa. Aquela extra nossa. O 116, porque lembra que a gente tem a soma das individuais, a subtração das duplas e a soma do restante. O que é uma informação que eu já tenho? Eu já tenho 116 e eu tenho 4. E somando está dando 120. Mas qualquer universo fecha em 100%. Não tem como extrapolar 100%. Quer dizer que eu teria que encontrar 20 para redução. Porque se eu estou tendo 120 na soma, então quem que eu subtraio sempre? A interseção dupla. Então a interseção dupla, juntas, elas têm que me dar 20%. Para eu fechar no 100 aqui. Entendeu o raciocínio até aqui? Tudo bem? Aí esse 20 é a soma das interseções duplas. Mas não é o apenas. Esse é o perigo. Ok, 8 desses 20 eu já tenho. Então, falta para mim quanto? 12. Soma 8 e 12 vai dar o 20 que eu preciso. Então, é isso aqui agora que eu vou trabalhar. Ó. Então, eu já fragmento. Beleza. O que eu sei que eu posso usar? Que é pelo raciocínio. Ah, eu fui pelo campo algébrico, montei... Não tem problema. Mas o objetivo é raciocínio. Esse 4%, nós já conversamos que ele está lá dentro do 48, e aí ele está dentro do 36, ele está dentro do 32, e ao somar, nós o somamos 3 vezes. Conversamos também que esse mesmo 4 não está dentro do 8, estará dentro disso aqui, que eu ainda não sei exatamente o valor, e às vezes nem vou precisar saber, e ao mesmo tempo não vai estar dentro desse aqui. E quando eu subtrair esses 3, ele não saiu 3 vezes. Foi por isso que nós, ao final, tivemos que somá-lo. Então, eu lembro que esse 4, ele dentro deste 12, que é a soma desses dois, ele está quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Quer dizer que 8 desses 12 equivale ao 4 que participou 2 vezes. Então, se 8 desses 12 estão repetidos, o que me interessa mesmo no somente? O 4. Então, o que vai me interessar aqui, ó, é que quando eu pego só policial e bancário, mais só judiciário e bancário, vai ser 4%. Posso? É porque, perdão, eu sei que, até aqui tranquilo, né? Chegar no 12? Pensa da seguinte forma. Ele fala que esta soma, mais esta soma, está dando os 12%. Só que esse 4, ele já participou aqui e participou aqui de novo. Então, esse 4, dentro desse 12, ele participou 2 vezes. Então, por isso eu tenho 8% dele. Então, o que essencialmente fica para mim, do lado de fora? Se eu tirei 4 para um, 4 para outro, tirei 8. Dos 12, a soma desses dois equivalerá a quantos por cento? 4%, que era onde eu queria chegar. Então, essa situação de só policial e bancária, mais só judicial e bancária, equivale a 4%.
E ao mesmo tempo ele me deu isso numericamente. Só policial e bancária mais só judiciária e bancária equivale a quanto? 63. Então o que eu precisava fazer? Ligar isso a isso. Mas o segredinho era chegar nesse 4. Porque a tendência é chegar, primeiro, chegar no 12 e fazer a conta pelo 12. E aí vai gerar um valor terça parte. Porque o 12 é o triplo do 4. Eu cheguei a citar essa história de cuidado com as projeções na aula passada. Né? Eita, bom, hein? Entendeu? Então, o que eu preciso na realidade? 4% equivale aos 63. O que ele quer? 100%. Posso fazer o que na minha vida aqui? Regrinha de 3. Uma regrinha de 3 resolve o meu problema. Mas não tem problema eu fazer. Aí sei que alguns devem ter utilizado a estratégia. Tem 48 menos 8, então isso aqui vai ser 40 menos x. Caminhar o modelo algébrico. Não tem problema. Mas o nosso objetivo não é matemática, o nosso objetivo é raciocínio. Então é enxugar os processos. Então, se 4% é 63, 100%, porque ele está me pedindo não é o total de alunos da escola, equivale a x. O que é isso? Uma regrinha de 3. Tá vendo? Bastaria, em tese, entendeu? Bastaria eu fazer o quê? Toda vez, e aí vem uma que hoje a gente vai entrar exatamente. Essa questão eu achei curiosa, é de teoria de conjuntos, mas entrando já em porcentagem, porque o assunto inicial da tarde de hoje, já ia falar da noite hoje, da tarde de hoje vai ser porcentagem, né? Toda vez que você tem uma porcentagem e sabe o valor numérico dessa porcentagem, basta você pegar esse valor numérico e dividir pela porcentagem que você acha o universo. Ou seja, 63 dividido por 4%. Você acha o todo. Tá? Que seria o seguinte, 63vx dividido por 4. Porque é uma regrinha de 3. Se 4% é 63, 100% é quanto? Isso é uma regrinha de 3. Então, o que isso aqui me proporciona? 4x igual a 63 vezes 100. Porque eu não multiplico cruzado. E aí eu tenho x igual 6.300 dividido por 4, que foi onde foi encontrada a alternativa B, 1.575. Então, 1.575, a nossa resposta. Mas eu chamo essa questão de pérola porque para chegar aqui fica confortável. O problema é chegar aqui. Exatamente. Às vezes, uma percepção, tá? Analisando. Depois dessas pode até, né, ou digamos, confirmar ou refutar. Tendência, fazer isso aqui, chegar nesse 12, identificar isso aqui, mas não conseguir fazer a ligação daqui para cá. Aqui. Aí você acrescentou 4 aqui. Ah, o mais 4, entendi. Mas aí que entra quando ele trouxe os termos apenas, somente, apenas. Por isso que a gente tem que estar atento com as palavras de exclusão. Só, somente, apenas. Tá? Porque se eu quero apenas, eu quero só esse espaço. Se eu quero apenas, eu quero só esse espaço. Que foi diferente quando ele falou tal, sem ter o só, sem ter o apenas. Primeiro, clareou a montagem ali, como é que é, um cuidado que tem que ter na hora de distribuir. A gente sempre, prudentemente, começa pela interseção tripla. Aí faz a distribuição. Não esquecer que tem aquelas reduções. Se essa parte total é 8, eu já encaixei 4, é só o complemento que vai entrar lá. Aqui eu não tinha valores, mas a soma dos dois. Interessante observar, por exemplo, você vai pelo campo algébrico, você teria lá 48 seria o universo. 8 eu já tenho aqui. 40 seria essa parte toda. Então, por exemplo, tem gente que pode ter utilizado 40 menos x. Tá? Aqui, por exemplo, 36. Se eu já tenho 8, então são 28. Então, aqui já seria 28 menos y. Tá vendo? Aqui eu tenho 32. Aí o que acontece? 32 menos 4? Beleza, 28. Só que aí seria 28 menos x menos y. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter duas variáveis. Apesar de que eu tenho a soma de x mais y, 63. Aí eu faço um sisteminha. Se eu vou para o campo algébrico, sai. Te dá um pouco mais de conta. É o que vai acontecer, é isso. Mas chega na resposta. Eu vou usar o sisteminha.
Peraí. O que seria esse influenciar? O 120%, lembra que toda vez que excede o 100% é porque existe interseção. Tá? Por exemplo, quando a gente fez a soma aqui, do 48 com 36 com 32, deu 116. Necessariamente vai ter interseção. Que pode ser dupla, pode ser tripla. 16% está a mais. Ou ele é uma interseção dupla, ou ele é interseções duplas e tripla. É porque quando eu pego os individuais, subtraio as duplas e somo o restante, tem que dar o universo. E o universo sempre é 100%. Toda base universal é 100%. Por isso. Então esse 100 ele vem daí. Entendeu? É exatamente eu entender que os individuais menos as duplas mais o restante tem que chegar em 100%. Se eu tivesse isso aqui numericamente, quantas pessoas vão fazer linearmente? 100 pessoas. Mas aqui tinha dado 116 pessoas. Aqui tinha dado 4 pessoas. Quer dizer que tem 20 pessoas participando em mais de um movimento. Entendeu? Que é exatamente o cuidado que a gente tem que ter. Eu falo que é exatamente essa, fazer essa, digamos, essa transição é que poderia... Não, isso não... Uhum. Eu entendi. Muitas questões de porcentagem, Cláudia, pode ser feito isso. Você atribui um valor. Você só tem que tomar cuidado como que desenvolve a partir do momento que você atribui um valor. Não tem problema. Só que nem toda questão vai te permitir isso. Esse que é o detalhe. Então, saber manusear a porcentagem é realmente necessário para a gente. Nós vamos perceber... Aí, o que vem estrategicamente? Entender e manusear a porcentagem dentro de uma perspectiva... Vocês vão perceber que porcentagem principalmente vai usar muito regra de 3. As questões, por exemplo, tem hora que, nossa, como é que eu entendo isso aqui? Chega um momento que eu chego na regra de 3. Regra de 3 tende a ser confortável pra gente. As diretas simples, ok. As inversas que às vezes, né, meio que banana um pouquinho. Por exemplo, lá na lista de regras de 3, vocês tiveram uma questãozinha lá, por exemplo, da questão das rodas com os dentes, entendeu? E aí gerou a história dos gatos, ratos, né? E dia e minutos, aquilo ali também era uma... Porque aí é aquilo que eu falo, entendimento. Tá? Eu vou depois fazer a varredura nelas com vocês. Uhum. Você chegou no 8, aí você tinha que tirar 4 dele. Porque acontece? Quando você chega no 8, você de certa forma chegou no x mais y. Entendeu? Que é somente. Entendeu? A estrutura dela. É 40 menos x. Porque esse x você não sabe quem é, inicialmente. O 28 menos y, o y você não sabe quem é. Por isso que aí você cai no campo algébrico, que alguns fizeram pelo campo algébrico. Não está errado, mas costuma ser um percurso um pouco mais longo, né? Ele gera um pouco mais. E aí você, o que a gente, para dar continuidade ao algébrico, você teria que fazer o que? A soma dessas partes todas é igual a 100%. E a outra equação, x mais y, 63. Aí você pode isolar uma e substituir na outra, que é um sisteminha. Aí você acharia um deles. Se um deles é tanto, o outro é... Que aí, se você achou 8, 1, o outro tem que ser 4. Porque a soma vai ser 12. E aí, o que você teria? Um é 8, outro é 4. Lembrar que o 4 está dentro de um, o 4 também está dentro do outro. Então, provavelmente, o somente seria 0. Provavelmente, entendeu? Sim. Só que não, aí foi coincidência. Você não tira o 4 não se tira, acrescenta. Que a interseção tripla foi coincidência. Tem uma zona de conforto nessa, por ser uma questão de raciocínio, costuma acontecer muito isso. O 8 com o 4, que ele me deu de informação, somado vai dar exatamente o 12. Vai dar exatamente o 12. Isso foi coincidência. Porque, na realidade, o 8 você tira, mas o 4 você não tira, você soma. Sim. Aí você chegou no 4. Porque você vê, tirei 4 de novo. Opa, ficou só 4.
Foi uma coincidência. Neste caso, foi uma coincidência. E elas existem em raciocínio é muito comum acontecer. Lembra que a receitinha, a ideia da receitinha é exatamente por isso. Individual somo, dupla subtrai e o restante soma. Foi até interessante porque as respostas estavam próximas. Então, neste caso aí, não gerou essa possibilidade. Mas costuma acontecer sim. Costuma acontecer. Quando o elaborador, elaboradora, né? Deixa eu colocar uns requintes, umas pitadas de psicopatia aqui no meio. Então, o que que faz? Coloca, às vezes, a alternativa de indução ao erro. Erra feliz, eu chamo de erro feliz. Eu chamo de erro feliz. É o que eu chamo de erro feliz. E normalmente a letra A. Que aí você já fica empolgado. Entendeu? Ok? Agora vamos abrir aqui a porcentagem pra gente, né, conversar um pouquinho. Vou deixar aqui no quadro, não vou apagar, tá? Pode ficar à vontade, eu não vou apagar não, tá? Vou deixar aqui, vamos falar um pouquinho de porcentagem. Que hoje eu quero enriquecer um pouquinho. Mas a lista de regras de 3, vocês chegaram a fazer? Depois a gente olha direitinho algumas, né? Beleza? As de porcentagem, provavelmente, uma ou outra deve ter tido um pouquinho mais de dificuldade. Foi? Vamos ver. Então vamos lá. O que, né? O quê? O resultado? Vi os meninos. Minha mãe estava mandando para mim um monte. Passei a noite inteira recebendo mensagens dos meninos. Saiu a chamada para os títulos. Mas tem erro lá ainda. Não. Tem elementos polêmicos ainda. Pessoas que tinham pontuação igual e tá fora. Então, na hora de fazer o corte, erro material que a gente fala. Não, é no corte. É no corte. Tá tendo problema no corte. Vai ter algumas polêmicazinhas. De homens foi 36 acertos e de cota foi 34, eu acho. Só tem como apurar segunda-feira. Que é saúde, né? Hoje não tem. Bom, que teve bastante, porque como bombou a rede social, a gente já sabe mais ou menos. Mas aí o quantitativo a gente vai ter que, as mesmas vão ter que apurar direitinho. Gente, eles estão enchendo a piscina ali. Ó. É pra gente no intervalo já dar uma puladinha. Né? Todo psicológico é importante nesse momento, entendeu? Porque o calor tá valendo. Eu sou da geração que se chover eu vou descalço pra chuva. Entendeu? Nó. Caixa d'água antigamente era o quê? Piscina particular. Então assim, que isso, eu sou de uma geração que a gente vivia com qualidade de vida, a infância. Hoje em dia os meninos fazem isso mais não.
Se você fizer isso hoje, é bullying. É, tudo é bullying. Eu nem sou da geração do bullying. Mas tá bom. Minha geração, a gente brigava na rua para saber quem era o rei da rua. Brigava na rua para saber quem era o rei da rua. Principalmente quando saiu Turma da Mônica. Todo mundo queria ser a Mônica da turma. Entendeu? Queria ser. Todo mundo brigava. Tinha aquela brincadeira assim, né? Fulano falou de você, fulano falou de você. Aí, né? Aí você ficava entre os dois, colocava a mão assim, quero ver se você tem coragem aí pra um, né? Cuspindo o outro. Umas coisas assim. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia tudo é bullying. Pode não. Pode não. Tá tudo banido. A gente brincava na rua de pegador de esconder, subia em árvore, caía e quebrava braço e perna. É assim. Hoje em dia não pode não. Na minha época a gente ia brincar de polícia e ladrão, todo mundo queria ser polícia. Hoje em dia os meninos estão querendo ser o gerente da boca. É perigoso, né? Então, seja, mudou tudo. Mudou tudo. É um conjunto de fatores. Você sabe que agora a ciência já está chegando às conclusões a respeito dessas doenças da nova geração, né? Isso é perigosíssimo. Pior possível. Pior possível. Os meninos hoje em dia eles estão sem referências de limite, não sabem ouvir não, entendeu? Então, é o pior possível. Isso é desafiante, entendeu? A sociedade está doente, essa é a verdade. Mas só que você tem que começar na criança, porque é a criança que vai trazer o traço cultural. Mas começa o pai. É igual preso, eles brigam para responsabilizar o preso. Por que não sou saber de cidadão da vida? Mas a cultura é hábito. Se você não cria o hábito, você não cria a cultura. Não tem jeito. Bom, então vamos lá. Porcentagem ou percentagem, isso é apenas terminologia que pode ser variada. Tá? A gente pode chamar de porcentagem ou percentagem, isso não vai interferir pra gente, tá? Então, o primeiro cuidado que vocês têm que ter. A gente chama de porcentagem porque, conceitualmente falando, toda razão cujo consequente vale 100. Vamos lembrar que consequente é quando você tem parte de cima antecedente, consequente a parte de baixo. Numa fração a gente chama de numerador, denominador, em razão a gente chama de antecedente e consequente. Se eu tenho consequente equivalente a 100, eu tenho uma porcentagem. Se você fala de percentagem, é porque lá da contribuição francesa, que são chamadas medidas separatrísticas, cada estatística. Aí você tem quartil, decil, percentil, são formas de você dividir o todo. No nosso caso, a gente vai trabalhar só a porcentagem mesmo, que é o objeto nosso de estudo. Qual que é um primeiro cuidado?
Apareceu esse símbolo aqui, e aí me chama a atenção exatamente aquilo que Cláudio comentou. Aparece esse símbolo de porcentagem, eu já fico assustado. Não que tenha que ficar assustado, mas tem que ter cuidado. Porque às vezes é muito sutil. Tem questões de porcentagem que sim, às vezes são até bem simples, mas tem questões de porcentagem que podem ser extremamente elaboradas. Tá? E o cálculo de porcentagem, ou os cálculos de porcentagem, só existem em dois formatos. Ou é porcentagem de um número, ou é porcentagem de porcentagem. O resto é perfumaria. Tá? Nós vamos entender na prática. Qual que é um cuidado que você tem que ter? Apareceu o símbolo percentual, né, um signo utilizado, então a leitura percentual, aí você tem uma leitura fracionária, ou razão, 5 sobre 100, tá? Ou a leitura decimal. Então, um primeiro cuidado, a transformação de porcentagem para decimal, dividir por 100, tá? Então, aí eu divido por 100. Agora, tem hora que eu tenho a forma decimal, que a gente chama também de unitária, e precisa da forma percentual. Então, o caminho inverso multiplica por 100. Tá? Bom, qual que é um cuidado essencial? Porcentagens de um dígito. Eu vejo muita gente errar. Porque ele não está dividindo por 10, ele está dividindo por 100. Quer dizer que eu preciso de duas casas decimais. Eu tenho décimos, centésimos. A leitura desse número é 5 centésimos. Tá? Se ele é porcentagem com 2 dígitos, um pouco mais confortável. Mesma coisa. 20%, 20 dividido por 100, 0,20. Então, mesma coisa, dividi por 100, 0,20, multipliquei por 100, 20%. Tem hora que a gente caminha em algumas questões, e vocês vão perceber isso nas listas, que eu chego nas respostas pelo desenvolvimento, né, pelo algoritmo, ou barema, se preferir, de forma decimal. Aí você chega nas alternativas, não tem resposta lá. Às vezes a resposta está em forma percentual. Aí você tem que refinar a resposta. Eu falo que é, né, o pós, né, resolução. Então, uma questãozinha que foi muito famosa na década de 90 em vestibular das universidades federais. E que depois ela teve uma observação tão interessante a respeito da estatística de desempenho dela, que ela se tornou uma questão que passou a ser usada nas provas de matemática e, posteriormente, raciocínio lógico em concurso. Raiz quadrada de 9%. E essa é uma questão, nossa, muito direto, muito fácil, muito rápido. Cuidado. Tá? Quando a coisa parece simples demais, ela pode estar te enganando. Qual que é, essencialmente, né, as alternativas? 3%, 30%, 30%. Tendência, tá? Ué, raiz quadrada de 9 é 3, gente. Como é porcentagem, 3%. Beleza. Beleza, errado. Que não é, não. Não é. Se eu trabalhei porcentagem, eu tenho que respeitar a composição numérica. Então, isso aqui tem que ser desenvolvido. Raiz quadrada de 9 sobre 100. E aqui eu caio numa raiz de divisão. Que pode ser, né, uma divisão, uma fração de raiz, se preferir. Uma propriedade da radiciação. E aí eu tenho a raiz quadrada de 9 realmente é o 3, a raiz quadrada de 100 realmente é o 10. Então, 3 décimos, que seria 0,3. Veja bem que eu não tenho a opção 0,3. Quer dizer que o 3 linear não me interessa, o 30 linear não me interessa. A resposta vai ter que ser em porcentagem. Qualquer número decimal, para ser traduzido em porcentagem, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 100. Quantos zeros são? Então, a vírgula tem que andar quantas casas? 2. Então, isso aqui equivale a 30%, o que é minimamente marcado numa questão de prova. Curioso, né? Trabalhar com porcentagem é um olhar atento para o consequente, o 100. Tá? Ué, Rodrigo, mas a operação inversa da radiciação, uma delas não é a potenciação? Sim. Então, tira a prova disso para mim. Tiro. Se você fizer 30% ao quadrado, eu estarei fazendo o caminho de volta. Isso aqui, outra coisa que às vezes o pessoal fala, 30 vezes 30, ok, então 900, negativo. Tem o símbolo de porcentagem. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 100 ao quadrado. Então, isso equivale a 30 vezes 30, que sim,
são 900, só que 100 vezes 100, que são 4 zeros. 2 zeros elevado a 2, 4 zeros. Tá? Ou 10 mil. Vou eliminar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, porque me interessa o consequente 100. 9 sobre 100 equivale a 9%. Olha o meu ponto de partida. Então, ter cuidado no trabalho da porcentagem. Eu resolvi a porcentagem, a raiz da porcentagem, e fizemos o caminho inverso para provar que é verdadeiro. Essa é uma estratégia muito usada, né? Quando você tem determinada questão, tira a prova, você volta para o caminho original. Tá? Então, ter cuidado com a porcentagem. Só chama atenção realmente a isso. Tem hora que é simples? Tem. Tem hora que é simples. Tem hora que é um pouco mais elaborado? Tem. Tem hora que tem sutilmente elementos que eu não estou enxergando? Também. A porcentagem pode potencializar isso. Tá? E aí aquilo que eu citei para vocês. 2 cálculos. Porcentagem de um número, porcentagem de porcentagem. Aí tem gente que fala assim, Rodrigo, mas 20%, por exemplo, de R$500. Eu faço essa conta de cabeça. Que bom, quer dizer que a cabeça tá boa, né? 20% de R$500. Aí tem gente que fragmenta que é normal. 10% é 50, dobrei 100. Então 20% de R$500 vai ser 100. Beleza, não tem mais. Mas o algoritmo, por que vai que aparece na prova? E pode acontecer, 12,5% de R$326,52. Faz de cabeça. Que é tão simples? Não faz, então você tem que saber o caminho, entendeu? E o caminho é exatamente esse. 20% é 20 sobre 100. Da textual significa multiplicação, é produto, é operação. Base numérica 500, está aqui o 500. Então o que eu tenho que fazer? 20 sobre 100 vezes a minha base numérica. Multiplico o numerador, multiplico o denominador e depois simplifico o que for necessário. Então, 2 vezes 5, 10. 1, 2, 3 zeros. Então, os 3 zeros lá, porque eu tenho que respeitar os zeros que estão sendo usados. 100 vezes, quando não tem nada, é sempre quanto aqui? Unidade. Né? Isso aqui é como se fosse 500 sobre 1. Né? 100 vezes 1, 100. Simplifiquei 2 zeros com 2 zeros, sobrou quem? O 100, que é aquele mesmo que eu poderia ter feito realmente de cabeça. Tá? Não tem problema. Agora, isso é o algoritmo, isso aqui é a forma de resolução. Se eu pego elaborações mais complicadas, é assim que eu caminho. Se eu pego de forma mais simples, é uma prática realmente, né, tentar fazê-lo tranquilo. Já a porcentagem de porcentagem, aí 35% de 50%, por exemplo. Aí o pessoal fica, fazer essa conta. Toda vez que você vai trabalhar porcentagem de porcentagem, tem uma característica curiosa, que porcentagem de porcentagem é uma resposta percentual. Então, as respostas de cálculo porcentagem de porcentagem são porcentagens do todo. Tá? Vou contextualizar. Imagine que de toda a minha renda, eu gasto 50% para as despesas básicas. Tá? E das despesas básicas, eu gasto 35% para despesas de saúde. Aí vem a primeira provocação textual. Eu posso falar que eu gasto 35% da minha renda toda com saúde? Não. Porque eu fragmentei as despesas básicas e das despesas básicas eu fragmentei a saúde. Aí vem a segunda provocação. Eu posso, do universo da minha renda, identificar quanto que eu gasto com despesa de saúde? Sim, é o cálculo porcentagem de porcentagem. Então, quando eu tenho lá 35% de 50%, eu tenho 35 sobre 100 de vezes 50%, 50 sobre 100. Multiplica e vejo onde que eu vou reduzir. 35 vezes 5, 175. Tem um zero aqui, então 1.750. 100 vezes 100. Não é manter denominador, não. É multiplicação. Manter denominador é quando é soma e subtração. 10 mil. Só que toda vez que eu calculo porcentagem de porcentagem, eu tenho que deixar o 100 no consequente, porque eu vou responder porcentagem. Então, um zero cortado, eu tenho um zero aqui para cortar. Ficou 175 mil. Eu só posso deixar 100. Para eu tirar esse zero, eu tenho que andar a vírgula que estava aqui, uma casa para a esquerda. Então, 17,5 sobre 100. 17,5 sobre 100 equivale a 17,5%. Tá? Então, é um cuidado. Segundo formato.
que é uma coisa que eu já chamei a atenção de vocês e vou provocar sempre quando for possível a gente a reflexão. O DI não é multiplicação? Da esquerda para a direita não é a mesma coisa que da direita para a esquerda? Em vez de eu calcular 35% de 50%, pode ser mais confortável calcular 50% de 35%. 50% de qualquer coisa é metade da coisa. Quanto que é metade de 35? 17,5. Acabou a questão. Só que é o quê? Porcentagem. Então, fazer as leituras da esquerda, direita, direita, esquerda pode ser muito interessante. Existe um terceiro formato que vocês podem usar também. Tá? Me dá um minutinho aqui antes de vocês anotarem, por favor. Toda vez que você calcular porcentagem de porcentagem, necessariamente você vai ter que romper 2 zeros. Porque tem uma simplificação para ficar só o 100 aqui no denominador. Bom, então o que eu posso fazer? Tenho um zero para cortar aqui na base. Aqui eu não tenho zero para cortar, então coloco a vírgula. 5 vezes 3,5, 17,5. Também é outra forma de fazer. É o chamado processo prático. Vou utilizar números mais redondos, quer ver? 30% de 70%, por exemplo. Todo cálculo porcentagem de porcentagem, eu vou ter que simplificar 2 zeros, que é dividir por 100. Então, se eu já tenho esses zeros nas bases, eu já cortei um, cortei o outro. 3 é 7, 21. 21% é a resposta. É o formato mais prático que tem. Tá? Então, sim, é cálculo. Nós estamos seguindo. Apenas são formatos práticos. Eu estou respeitando da mesma maneira. Armar, efetuar, tudo tranquilo. Entendeu? Sem problema. Ok? Então, o cuidado tem que ter. Aí, a gente tem uma listinha. Pega para mim, por gentileza, a lista 4. Sim. Porque no algoritmo dele, eu vou, de alguma forma, em algum momento, eu vou ter que cortar 2 zeros. Então, se esses zeros já existem na minha base numérica, simplifiquei um zero, simplifiquei outro zero, os números que ficam eu só vou fazer o produto. Aqui eu só tinha um zero para cortar, então usei a vírgula, tá vendo? Que seria eu dividir por 10. Então, 35, andei uma casa à esquerda. Então, 3,5 vezes 5. É um pouco mais desconfortável para fazer. Quando eu tenho zeros interessantes, toda porcentagem de porcentagem, no final eu vou ter que dividir por 100. Então, toda vez eu vou ter que eliminar 2 zeros. Ou andar com casas à esquerda. Sim. Aí você corta 2 zeros. Pode acontecer uma situação do tipo 2% de 300. Corto 2 zeros no 300. 2 vezes 3, 6. Sim. 3,5 vezes 5. Você tem uma estratégia. Vezes 5 é sempre você multiplicar por 10, que é acrescentar um zero e dividir por 2. Toda vez que você multiplica alguma coisa por 5, você pode fazer, por raciocínio, multiplicar por 10, que é apenas acrescentar um zero, e é só a metade que você precisa. Então, por exemplo, o 3,5 vezes 5. Tá? Pode parecer desconfortável. O que eu faço? 3,5 vezes 10 é andar a casa. 35. Só que eu não quero 10, eu quero 5, quero metade. Metade de 35, 17,5. Então, são cálculos de raciocínio. Tá? Ou, se não tiver jeito, eu realmente tenho que armar e efetuar para poder chegar na resposta final. Os exercícios de raciocínio, eles costumam ser mais enxutos em cálculos. Os exercícios de matemática, eles são mais elaborados em cálculos. Tá bom? Gente, todo mundo tem a lista 4? Fala, Maia. Exatamente. É porque eu andei uma casa à esquerda. É como se eu dividisse por 10. Eu tive um zero aqui, dividi por um 10. Eu não tinha zero aqui, mas eu tinha que dividir por 10, né? Porque eu tenho outro zero. Então, dividir por 10 e andar para a esquerda. Multiplicar por 10, era só cortar. Igual aqui. Tá? Isso. Você pode escolher, sem problema. Cortei um zero, cortei outro zero. São caminhos diferentes. Você vai buscar aquele que for mais confortável para você. Tá? Não tem problema. Gente, tem alguém que está sem a lista 4 aí? Aí na lista 4... Na lista 4 tem algumas questõezinhas. Vocês trabalharam a lista 4, não trabalharam? Na semana? E aí nem teve dúvida. Então vamos por partes. Na lista 4, por exemplo,
Lista 4. Deixa eu só fazer uma varredura nelas aqui para a gente poder ver. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer durante a semana, né? Tentar fazê-la, tá? Na lista 4, a primeira questão foi aplicação de propriedade fundamental, produto dos meios, produto dos extremos. Chama atenção uma curiosidade, que é o seguinte. Eu fiz umas contas. Sim, olha o que é fazer uma questão de proporcionalidade pelo raciocínio. Não vou fazer todas, não. Vou chamar a atenção de algumas para a gente poder... Só para sugerir linhas de raciocínio para vocês, tá? Então, na lista 4, por exemplo, ó, Q1. 3 está para 4, assim como x mais 1 está para 8. Rodrigo, não teve muito segredo, não. Eu fiz 4 vezes isso, 3 vezes isso. Na hora de fazer, não tem que ter cuidado que 4 multiplica tudo. Tendência de erro, multiplicar só pelo x e deixar o 1 abandonado. Ele vai se sentir sozinho, não pode. E vai errar seu número. Mas eu quero chamar o raciocínio. O que é chamar o raciocínio? Consequentes. Eu tenho 4 e tenho 8. Quer dizer que esse cara não é o dobro desse? Logo, esse cara tem que ser o dobro desse. E qual que é o dobro de 3? 6. 6 menos 1, 5. Acabou o exercício. Isso é o raciocínio. É assim que se resolve as questões com raciocínio. Mas é por isso que chama raciocínio lógico-matemático. Os cálculos matemáticos serem resolvidos pelo raciocínio. Proporção. A relação. O 4 e o 8 é uma relação. O 8 é dobro de 4. Quer dizer que esse cara de cima tem que ser o dobro desse. É a relação. Proporção é sempre uma relação. O que aconteceu embaixo vai acontecer em cima, o que acontecer em cima vai acontecer embaixo. Se não, não é proporção. Antecedente e consequente. Não necessariamente, né? Não, até poderia, porque esse 4 está dividindo, vai para lá multiplicando. Mas eu simplifico. Mas aí é modelo algébrico. Né? Eu estou sugerindo a vocês o raciocínio, o campo do raciocínio. Se eu tivesse, por exemplo, 4 e 12, o 12 é o que do 4? Triplo. Então, esse x mais 1 seria triplo de 3. E quanto que é o triplo de 3? 9. Se eu tenho um a mais, sobra quanto? 8 seria a resposta. Isso é o raciocínio. Repararam, e aí é onde eu chamo a atenção de vocês. Foi até objeto da minha pesquisa. Repararam que quando a gente vê número, conta, a gente começa a fazer a conta sem pensar, vai pelo mecanismo. E às vezes o caminho ele pode ser confortável. Ele não precisa de ser desconfortável. Mas isso é um processo. Então por isso que eu falo, olha o que está te pedindo. Olha o que você tem de informação. Trabalha em cima da informação. Entendeu? Que pode sim usar o campo algébrico, sem problema. 4 que multiplica, x mais 1. 3 que multiplica, 8. Não tem problema. Chegaria na resposta. Só que isso não é raciocínio. Isso é matemática. Isso é algoritmo. Tá? É diferente. Tá? Então é só para... Oi? Pode. Sim, mas o 4 está dividindo. Ele vai para lá multiplicando. Entendeu? Simplifica. Só que isso é campo algébrico, isso não é raciocínio. Mas pode. Se está na igualdade, lembra que o deslocamento, entendeu? Pode. Bom, beleza. Então eu queria chamar a atenção nesse detalhe. A questão 2 está puramente raciocínio. Que ela provocou um carro com velocidade média de 80 km por hora, percorre a distância entre duas cidades em 5 horas. Se a sua velocidade média fosse 90 km por hora, quer dizer que a velocidade aumentou. Logo, o tempo gasto tem que diminuir. É inversamente proporcional. O tempo gasto para percorrer a mesma distância seria de aproximadamente o quê? Só existe uma resposta possível. Essa é uma questão clássica de raciocínio. Mas que muita gente erra. Faz conta, não vê que é inversamente proporcional e ainda erra. Só tem uma resposta que está menos de 5. Olha as alternativas. Essa é uma questão clássica de raciocínio. Ah, mas ninguém erra isso. Não, muito pelo contrário. Mais da metade dos candidatos erra uma questão dessa facilmente. Porque começa a fazer conta, sem precisar.
Viu a diferença de raciocínio para matemática? Ler a questão, entender a questão, pensar a questão. Isso que é o raciocínio. O raciocínio não é meramente cálculo matemático. Não é. A matemática é uma ferramenta que a gente pode usar ou não no raciocínio. Não tem que usar sempre. Tá? Depois a questãozinha 3. 300 gramas de carne, 1,40, 1,5 kg custarão. Aí você vai perceber, poxa, 300 gramas, 1,5 kg, 1,5 kg são 1.500 gramas. 1.500 relaciona com 300. 5 vezes. Então, você precisa de 5 vezes esse valor. Tá vendo? Então, 5 vezes 1,40. Então, R$7. Então, mas aí eu poderia montar uma... Sim, pode fazer o caminho passo a passo matemático. Mas o raciocínio da questão. Outra questão, a 4. 36% corresponde a. O corresponde a, veja bem que as respostas estão em forma de fração. Então, é aquele processo passo a passo que você faz. 36% equivale a 36 sobre 100. E aí você simplifica até onde der. Divide. Você pode ir direto, se enxergar, e pode ir devagar. 36 por 2, 100 por 2. Vai ficar o 18 e o 50. Novamente por 2, novamente por 2. Então, você vai... Entendeu? Então, você teria lá o quê? Qual a nossa resposta pretendida aí, gente? 9,25. Tá vendo? Então, isso é o caminho do raciocínio. Usando porcentagem, exercício de porcentagem em provas de raciocínio. Todas essas são questões de prova. Aí, a questão 5. Já é uma questão curiosa. Ela tem uma contextualização. Com base nos dados, pode-se concluir que o índice de crescimento de 80 para 90 foi de... Em 80, tinha 120 milhões de habitantes. Em 90, tinha 150 milhões de habitantes. Numericamente, em dados, né, cresceram quantos? 30. 30 cresceu de onde? Dos 120. Porque existe aí um ponto básico que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque existe índice de crescimento e índice de decrescimento. Que aí tem que tomar cuidado. Então, nessa questão, que é 5, né? Você tem lá, eu tinha 120 e fui para 150. Beleza. Quer dizer que eu acrescentei 30. Uma coisa é a pergunta provocada. Ele me pediu o quê? Esse 30 crescimento. Então, quer dizer que ele vinha do menor para o maior. Porque tem diferença. Então, eu tenho 30 em 120. Tá? Lembrar que eu posso simplificar. E 30 com 120. Aqui fica 1. 120 dividido por 30 vai dar quanto? 4. E 1/4 equivale a qual? 0,25. Que equivale a 25%. Então, o crescimento foi de 25%. 1/4. Cresceu 1/4. Só que a questão, ela poderia ter me provocado o índice de decrescimento. Aí seria sobre 150. Ele fala, num período eu tenho 120, outro período eu tive 150, e aí houve um decrescimento no período. E aí ele me provocar o índice de decrescimento. Aí seria uma outra questão. Seria 30 em 150. A porcentagem que sobe não é a mesma que desce. Nunca. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí, mas mesmo assim, eu tenho aqui 30, só que 150 para 30 vai ser o quê? 5. Isso aqui é 0,2, que é igual a 20%. E aqui vem exatamente uma regra essencial para vocês, que é interessante guardar. Sério, memorizar facilita. Tudo que sobe 25%, para chegar no valor original, desce 20%. Portanto... Foi dado 20% de desconto, depois pediu para retornar para o presidente, qual porcentagem deveria ser acrescida em porcentagem. Isso é um padrão. Sobe 20, desce, sobe 25, desce 20. Tá bom? Sobe 50, desce 1/3. Esse sobe e desce, ele é muito interessante para questões de porcentagem. Eu vou extrapolar um pouquinho isso que eu estava falando. A prova de perito da Polícia Civil da última vez aconteceu isso. Um agiota cobrando uma dívida, aliás, cobrando, né, operações que ele realizava e tal. Falava que ele cobrava tantos por cento, só que ele pegava isso no momento do empréstimo. Aí queria saber qual que era a taxa efetiva cobrada pelo agiota.
É o sobe e desce. Oi? O todo dividido em 3 partes. Uma das partes. Então, por exemplo, um produto custa R$100. Aí você quer dar um acréscimo de 50%. Então ele vai passar a custar R$150. Só que passado um tempo, você quer que ele volte a custar R$100. Aí a provocação é, de R$150 para R$100, ele tem que reduzir o quê? Qual que é o fator de redução? Ele tem que tirar R$50. 150 em 150. 50 em 150. 50 em 150 é 1/3. Tudo que subir 50% para voltar para o original tem que descer 1/3. Ou aproximadamente 33%. Isso é um padrão. Essas questões são clássicas de prova. Subir 25, descer 20. Subir 50%, descer 1/3. Ou o inverso. Descer 20% tem que subir 25. Descer 1/3 tem que subir 50. Entendeu? Essas duas formatações são clássicas de toda a prova de concurso. Que eles mais usam. Tá? Este padrão. Mas aí o que acontece? Se você precisar de qualquer outro, que aí é matemática, não é raciocínio, você vai fazer regrinha de 3 inversa. Regrinha de 3 inversa. Porque é regra de 3 inversa. Tá? O processo. Então, algumas orientações a respeito de. Aí, vem algumas questõezinhas. Tá? Por exemplo, a Q6 já era um processo diferente da 4, porque a Q6 te deu a fração e pediu a porcentagem. O que eu faço? Faço a divisão e depois multiplico por 100. Não é isso? Ou posso usar o raciocínio. De 5 para 100, quanto que é? De 4 para 100, para a porcentagem, quanto que daria? Que seria 80%. Tá? A questão 7. Outra questão curiosa. Uma casa comercial paga a vendedor 6% de comissão sobre as vendas realizadas. Se no mês de novembro um vendedor recebeu R$180 de comissão, conclui-se que ele vendeu. Ele me deu a porcentagem, ele me deu o valor da porcentagem. Se eu pego o valor e divido pela porcentagem, eu chego aonde? Na venda, que seria o 100%. Então, regrinha de 3. Eu tenho que 6% equivale a 180, logo 100% equivale a X. Que eu posso usar esse processo. Nenhum problema. Na questãozinha 8, eu estou passando rapidinho, só para dar uma base para vocês, tá? Um bem qualquer, a betoneira foi só uma perfumaria, um bem qualquer, um carro, um caminhão. Então, ou seja, uma betoneira é um equipamento de obra, tá? De obra. Aí, depois de trabalhar na construção de um edifício, sofre depreciação. O detalhe aí é o termo depreciação, que é desvalorização ou atualização monetária do bem. Toda vez que a gente compra um produto, assim que sai da loja, a gente já desvaloriza. Isso, tecnicamente, a gente chama de depreciação. Aí, se você vai lá na área contábil, o pessoal tem que estudar para essa área, tem lá termos, né, conceituais, depreciação, amortização, exaustão, que aí é mais, né, é dentro da aplicação específica, né, contábil, auditoria e tal. Mas não é o nosso caso. Deprecia 28%, quer dizer que houve uma redução do valor de 28%. É isso que ele está querendo dizer na questão. De seu valor. E é, então, vendida por 1.080. Qual que é o perigo dessa questão? Relacionar o 28 diretamente a 1.080. O erro está aí. Na realidade, você tinha que pegar... Exatamente. Eu tenho alguma coisa, perdi 28%, o que ficou é que valeu 1.080. Então, são 72. Porque 100% menos 28 são 72. O 72% é que eu relaciono com 1.080. Porque tinha esse produto, perdi 28%. O que ficou 72% é que eu desembolsei por 1.080. Então quer dizer que 1.080 são 72%. É aí o detalhe. É onde eu falo que mais importante que número é o entendimento da questão. Senão você não chega. Tudo bem. Você só fez um modelo algébrico. Sim, não tem problema não. Né? Aí o que acontece? E aí vem uma curiosidade. Só existe uma resposta possível. Nem era para fazer conta. Olha as alternativas. 150, 302,40, 750, 1.500. Viu o que é? Eu estou trazendo as questões de raciocínio de propósito.
para vocês despertarem que não tem que ficar fazendo conta, não. Tem que ler, prestar atenção no que lê, entender o que lê e raciocinar. Por isso que o curso chama raciocínio. Não era nem fazer conta. Se eu tinha alguma coisa, desvalorizou e vendi por 1.080, qual que é o valor original? Mais que 1.080. Das 4 alternativas, só existe uma possível. Agora... Por isso nós estamos treinando. Por isso que eu tenho que treinar vocês para isso, para despertar o pensar. Entendeu? E não ficar só. É o medo da matemática que acaba esbarrando o raciocínio. Raciocínio. Puro raciocínio. Entendeu? Aí tem o verso. O verso tem umas questões interessantes. Você sabe o que significa interessante, né? Na minha análise, né? Não são todas pérolas, não. Algumas chegam a ser brilhantes. Olha só. Na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégiazinha de abrir a informação para vocês. Vocês chegaram a fazer esse verso todo? E foi confortável? Vamos ver. A 9 é uma regra de 3. Tá? Então, a Q9... Vamos lá. De repente eu monto as estratégias e deixo para vocês durante a semana fazerem, tá? Porque não tem graça eu ficar fazendo tudo, vocês só copiarem não, tá? Porque não tem... Aí pelo menos eu oriento como é que começa para vocês irem caminhando. Com um grupo de 40 alunos, em 10 aulas práticas de laboratório, um colégio gastou R$500. Depois ele provoca, quanto gastará para o mesmo fim em 18 aulas práticas com 25 alunos? É uma regrinha de 3. Só que ele tem quantas grandezas? 3. Ele tem alunos, ele tem aulas e ele tem valor. Aí a primeira distribuição, 40 alunos, 10 aulas, R$500. Quanto gastará? Quer dizer que a minha variável é valor. Quanto gastará? Se, para o mesmo fim, 18 aulas, praticando 25 alunos. Tá vendo? Primeira regra a ser observada, primeiro requisito. É uma regra de 3 composta, porque tem 3 grandezas. Tem mais de 2, é composta. Mas a análise é feita de forma simples. E erra-se muito por não cumprir esse requisito. Nós não utilizamos a estratégia do X, né? Então a seta para o X. Então a seta vem para o X. Não é porque o X vai diminuir ou vai aumentar. É porque ele é minha referência. Aí eu esqueço uma grandeza e analiso a outra com a variável. Porque eu tenho que analisar a variável com cada uma das outras para ver o comportamento da variável mediante os valores. Então aqui eu tenho alunos e valor. Aí a provocação individual. 40 alunos consomem, gastam R$500. 25 alunos. Vai gastar mais valor ou menos valor? Então vamos pensar. O que aconteceu com a quantidade de alunos? Diminuiu. O que vai acontecer com o valor gasto com esses alunos? Diminuirá também. Diminui, não falei a mesma coisa? Se eu falei a mesma coisa, a relação é o quê? Direta. Se a relação é direta, a seta vai para onde? Para baixo, que é o mesmo sentido. Então é para esse o objetivo da seta. Pronto. O papel desse cara aqui já foi, acabou, por enquanto. Agora é aula e valor. 10 aulas custam R$500. 18 aulas custarão mais reais ou menos reais? Mais reais. O que aconteceu com a quantidade de aulas? O que vai acontecer com o valor gasto? Aumentar também. Aumentei. Não falei a mesma coisa? Falei a mesma coisa, é isso que interessa. Se falei a mesma coisa, a relação é o quê? Direta ou inversa? Direta. Então a seta vai para onde? Para baixo também. O que eu vi, porque durante a semana eu vi vocês conversando na rede, né? Por isso que é ótimo participar. E ficar calado então é mais interessante ainda, que você só assiste. Um valor diminui, o outro aumenta, e agora o que eu faço lá? Mas a relação é dele com este. Agora que eu vou misturar as coisas. Tá? Um valor diminuiu, o outro aumentou, mas ambos são diretamente proporcionais. E aí teve gente que fez ponte.
Se um aumentou, outro diminuiu, então não tem esse então, porque essa ponte não existe, você cai dela. Entendeu? Então, na hora de montar a proporção, beleza, agora vem 500 está para x, assim como. Tudo está diretamente proporcional, então mantém a originalidade. 40 para 25, 10 para 18. E aí, composição significa produto, e produto é resultado de qual operação? Multiplicação dos conhecidos. Então, o que eu teria que fazer? 40 vezes 10 vai dar 400, 25 vezes 18 vai dar um valor. E aí, multiplicar cruzado. Tá? Então, percebam, tá, que o cuidado é aqui. Ó. O cuidado é aqui. Perceberam? Se eu não tenho cuidado aqui, tendência, tá, de erro. E aí chegou a qual valor? 562,50. A relação não é entre eles. Exato. Foi aí que foi o erro. Porque eu não relaciono. Se eu já tenho os dados numéricos de aluno e de aula, eu não tenho o que eu relacionar entre eles. O que eu não tenho? Valor. Então eu preciso do valor com aluno, do valor com aula. E entre eles não me interessa. Porque os dados numéricos já estão todos prontos. Eu apenas tenho que trabalhar com o não conhecido. É ele que me interessa. Deu pra entender? Então o grande cuidado é aí. Essa história da ponte, se um aumenta e o outro diminui, não tem que preocupar com isso. O que me interessa é a variável, é ela que me conduz sempre. Tá bom? Tá bom? Já na questãozinha, aí vem, eu costumo dizer que a 10, a 11, a 12 e a 13 são questões curiosas. Sim, bem. Isso, exatamente. Mas você falou pertinho. Os que não têm X não cabe comparação com ninguém. Os que só com o próprio X. Entre eles não há comparação. Tá? Dados numéricos conhecidos são os dados que eu vou usar. A variável que se compara com os numéricos e nunca os numéricos entre si. Exatamente. Isso. E sempre. Ele é meu ponto de partida. Porque ele que é o desconhecido. Tá bom? Tá? É exatamente o cuidado que vocês vão ter aí na formatação. Realmente eu vou abrir um pouquinho a informação da 10, 11, 12 e 13 e vou deixar vocês levarem para poder mexer um pouquinho mais, tá? Na semana. Pois é. Chama para casa. Tá? Na 10, uma clínica especializada trata apenas de 3 tipos de doentes. Dos que sofrem de problemas cardíacos, dos que têm cálculo renal e dos hipertensos. Tá parecendo o pessoal que faz concurso, né? Então, ou seja, né? Aí você tem lá, né? 50% dos pacientes é depois da prova, antes da prova e antes da nomeação, tá? O processo, é toda uma triagem, sabe? Sobrevivendo é apto para o cargo, tá? 50% dos pacientes procuram a clínica porque são cardíacos. Concursando é cardíaco, gente, não tem jeito, entendeu? Então não tem jeito. 40% portador de cálculo renal. Esquece de ficar bebendo água, né? Então, ou seja, fica só estudando, bebe água, isso que dá, né? E 10% hipertenso, né? Também é outra coisa que acontece muito, né? O pessoal hipertenso com prova. Bom, os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Os problemas de cálculo renal em 90% das vezes e os hipertensos em 95% das vezes. Aí ele provoca, um enfermo saiu curado da clínica. Qual a probabilidade? Nós ainda não estamos analisando probabilidades aqui, né? Mas probabilidade é a chance de, que não precisaria ser usado o termo probabilidade, que às vezes o pessoal assusta com o termo probabilidade, né? Qual é a chance de que ele sofresse de cálculo renal? Então essa questão é uma questão interessante, que tem uma formatação de resolução. Eu vou abrir a questão para vocês depois trabalharem, tá? Então ele não me deu na questão o número de pacientes. Toda vez que eu trabalho numa porcentagem não me dá um dado numérico puro e eu tenho que ficar quebrando porcentagens, qual que é a estratégia? Eu busco 100%. Tá? Então, um diagramazinho de 100% que, pelo comando da questão, é distribuído em 3 possibilidades. Tá? Ele me trouxe que 50% são cardíacos, tá? Então, 50% cardíacos
ele me fala que 40% cálculo renal, tá? E os 10% restante, hipertenso. Tá? Logo em seguida, ele vai me trazer percentuais de curados. Qual que é o primeiro perigo? Esses percentuais de curados não é sobre o 100, é sobre a doença. Onde que está o detalhe disso? Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Então, 80% de cardíaco, dos 50. Aí, depois ele fala que 90% o cálculo renal. Então, cálculo renal, 90%. Então, é 90% de 40%. Esse é o detalhe da questão, um dos detalhes da questão. E depois ele traz que 95% dos hipertensos são curados. Então, é 95% de 10%. Perceba que aí já chama atenção que provavelmente não. Certamente nós vamos ter cálculo porcentagem de porcentagem. Tá? Beleza. Aí depois ele fala assim, um doente, um enfermo saiu curado da clínica. Quer dizer que esse processo aqui que vai me trazer uma informação necessária. Então, o primeiro passo, eu tenho que achar a estrutura de curados. É 80% de 100? É 80% de 50%. Então, nós vamos praticar um pouquinho aqui que a gente conversou. Aqui eu não posso fazer 50% de 80%, é a mesma coisa? E metade de 80% é quanto? 40%. Quer dizer que eu sei que 40%. Quando eu calculo porcentagem de porcentagem, a resposta é uma porcentagem do todo. Tá? Então, 40% da clínica sofreu problema cardíaco e saiu curado. Quando ele me fala que 90% dos cálculo renal, então, de 40%, isso aqui, qual que é a estratégia que pode ser usada? Cortei um zero, cortei 2 zeros, 9 vezes 4, 36. Tá vendo as estratégiazinhas que eu posso usar? Todos aqueles processos que eu utilizei. Não, peraí, não é 90%. 90% de 40%. Você tem que respeitar o alinhamento dos números. O 50% relacionou com o 80%. O 40% relacionou com 90%. E finalmente, então 36%. Aí esse 36% equivale a da clínica. E quando ele fala 10%, 95%, então é 95% de 10%. Que eu posso, em vez de fazer isso, fazer 10% de 95%. 10% de qualquer coisa é andar a vírgula uma casa para esquerda, que vai ser 9,5%. Então isso aqui vai dar 9,5%. Então, 9,5%. 9,5%. Então aqui estão os curados. Quando você soma os curados, é esse universo que vai passar a te interessar. E não os que foram internados na clínica. Né? Não foram os que entraram. São os que saíram. Quando eu somo 40, 36 e 9,5, eu chego a quanto? 85,5%. Então, 85,5% dos pacientes que entraram na clínica saíram curados. Curiosidade, o que aconteceu com o resto? Morreu? Não. Necessariamente não. Está lá ainda, tá? Está em tratamento. Então, você tem lá, nesse momento, tá? Nesse momento, só para dar uma quebra, tá, gente? Só para relaxar. Aí, quando ele fala assim, um enfermo saiu curado da clínica, isso aqui é seu ponto agora é seu ponto base. Tá? Aí ele provoca qual a chance, qual a probabilidade, qual a chance que ele sofresse de cálculo renal. Aí a gente pega o cálculo renal. O pessoal do cálculo renal está aqui, ó. O pessoal do cálculo renal está aqui, ó. Entraram 40 da clínica, 90% dos 40 saíram, então 36 que saíram curados. A pergunta que eu provoco é, o universo é esse. Tá? Então não penso mais no 100, eu penso é nesse. Porque ele afirmou que o enfermo saiu curado da clínica. Então não me interessa mais 100% do paciente. Me interessa os pacientes que saíram curados. Exatamente, isso aqui vai me virar o 100%.
eu quero que tenha sofrido cálculo renal. A pergunta é, eu vou pegar esse 40 ou vou pegar esse 36? O 36, porque ele me afirmou que saiu curado da clínica. Então, uma regrinha de 3 final. 85,5% equivale ao 100% agora, que é o universo. Se eu quero que ele tenha sofrido de cálculo renal, equivale a quanto? Essa que é a montagem da questão. Porque o 36 é se ele tivesse pedido da clínica, mas ele te pediu dos curados da clínica. Finalizar. E aí vai dar o valor de 40 aí? E olha que as respostas estão próximas. Ou seja, obriga a fazer o cálculo. Nem dá para fazer aproximada, olha. Lembrar que o termo probabilidade, ele está aí, mas ele poderia ser substituído para raciocínio. Qual a chance de? Que probabilidade e chance de é a mesma coisa. Tá? O pessoal está muito empenhado agora na chance de ganhar na Mega Sena. Entendeu? E aí, é melhor estudar. Tá? Melhor estudar. Então vai dar 40 aí? 42,1%. Aí, tá vendo a chance de ter sido uma pessoa nesse perfil. A questão 11. A questão 11, ela vai ter uma intensidade muito próxima dessa daqui. Tá? Ela realmente vai ter uma intensidade próxima dessa aqui. Eu vou até só verbalizar com vocês algumas situações da 11, mas eu vou deixar para vocês durante a semana mexerem, tá? A questão 11, ela provocou assim, ó, de todos os empregados de uma grande empresa, ele não me falou quantos, então eu chamo o quê? Uma base 100, tá? Aí ele faz a divisão, 30% optaram por realizar curso, consequentemente 70% não. Então você tem uma primeira divisão, 30 sim, 70 não. Só que você vai perceber que você não vai ter condições de montar ele só assim. Então você pode puxar para um lado, como pode puxar para baixo, apenas por uma questão de organização, né, caixinhas. Aí ele começa a provocar. 30 e 70 embaixo, tá? Sugestão. Aí depois ele fala. Essa empresa tem sua matriz localizada na capital, possui também 2 filiais, uma em Ouro Preto e outra em Grande Mock City, né? Então, Montes Claros, né? Sou apaixonado com as datas, já repararam, né? Em breve voltarei para lá. Olha só, passear. Na matriz, espera esfriar um pouquinho, porque ela está dobro do quente do que aqui, né? Na matriz, trabalham 45% dos empregados e na filial de Ouro Preto trabalham 20% dos empregados. E aí vem uma característica. Ele me falou matriz, ele me falou Ouro Preto. Não me falou Montes Claros. Dedução. Do todo, tiro parte, o que sobra é Montes Claros. Então, dedução. Aí depois ele provoca as porcentagens. Sabendo-se que 20% dos empregados da capital, então 20% dos 45%, vão fazer o curso. E que 35% dos empregados de Ouro Preto também o fizeram. Então, 35% de 20%. Tá vendo que cai na porcentagem da porcentagem? E não me falou mais nada. Quer dizer que o restante vai ser os que vieram de onde? Montes Claros. Só que aí, na hora que eu tenho aquela tradução, um percentual do pessoal de Montes Claros vai dar tanto. Esse tanto você consegue apurá-lo. Que eu não vou facilitar a vida de vocês agora. Porque vai ter um momento que o Montes Claros vai ser o 100%. Se tantos fizeram, o restante não fizeram. Vocês vão perceber que esta questão, ela vai ter um momento deste, só que ela tem um momento além deste. Tá? Vocês vão perceber que você vai ter 30 faz, 70% não faz. O 30 faz vai ser importante na hora de você organizar. Porque não teve um momento que ele falou percentual de Belo Horizonte que faz? Aí você acha porcentagem de porcentagem uma resposta. Vou só verbalizar. Não vou escrever, mas é preciso guardar, para depois exercitar. Aí depois ele me fala que um percentual de Ouro Preto também faz. Porcentagem de porcentagem é um resultado percentual. Quando eu somo as duas partes, o restante para completar 30 é o pessoal que veio de Montes Claros. Não é o pessoal de Montes Claros, é o pessoal que veio de Montes Claros. Para eu chegar nisso, é uma porcentagem de alguma coisa para chegar nisso.
É aí o ponto-chave. Aí você vai ter que caminhar um pouquinho mais. Exatamente. Aí, beleza. Acha um e depois a consequência do 100 é o outro. Exatamente. Então fica aí a orientação para. É uma orientação. A ideia não era fazer mesmo, não. É orientar algumas e, né, sugerir outras mesmo. Pra quê? Ah, não. O meio ambiente não gosta que fique gastando papel assim. Pronto. Agora, na análise da vida pregressa, nós vamos ter que olhar meio ambiente também. Nos concursos. Não pode, não. Essa 12, ela é curiosa, gente. E ela é curiosa porque, claro que ela é uma questão... Vocês vão perceber que ela não é difícil. A palavra difícil é uma coisa. A palavra grande é outra. Tá? Não, ela não é impossível, não. A organização dessa questão 12, ela é um pouco diferente mesmo, tá? Então, uma questãozinha 12. Eu falo que toda prova, quando tem às vezes 5 questões de raciocínio, às vezes se vem uma dessas é suficiente para... Não, realmente essa daí veio para, né, dar uma separada, né, do pessoal. Mas olha só. Não, tem que ir com calma. Há uma tendência de erro nela, inclusive. A tendência de erro é responder 30%. 33%, é. A tendência de erro é 33%. A resposta é 30%. A tendência de erro é 33%. Porque chega um momento que você acha o 33%, sendo feito algumas continhas. Mas vamos lá, deixa eu sugerir uma resolução. O salário mensal de um vendedor é constituído de uma parte fixa igual a R$ 2.300 e uma comissão de 3%, olha o cuidado, sobre o total de vendas que exceder a 10 mil. Então vamos organizar as ideias nessa primeira frase. O vendedor ele recebe 2.300 fixo, independente se vendeu, se não vendeu, se morcegou, não morcegou, ele vai ter os 2.300. E 3% sobre o que exceder 10 mil. Aí a provocação é, os primeiros 10 mil, ele vai receber quanto de comissão? Nada. Sobre 10.001, ele vai receber 3% de 1. Porque esse 10 mil lá no final é que vai impactar a resposta. É ele que vai ser o diferencial no final. Tá? Então, até aí tudo bem. Depois ele fala, calcule-se em 10% o percentual de descontos diversos que incidem sobre o seu salário bruto. O salário bruto é a parte fixa e a comissão. Ele põe a mão em tudo isso? Não. Tira 10% e então ele tem o salário dele. Tá? Então, nós vamos perceber que ele põe a mão em 90% do salário bruto. Porque 10% não foram os descontos? Então, ele não põe a mão no bruto, ele põe a mão em 90% do. É outra informação que vai impactar. E depois ele traz, em 2 meses consecutivos, o vendedor recebeu líquido, respectivamente, 4.500, 5.310. É o nosso ponto de partida, são os dados numéricos. Tá? Com esses dados, pode-se afirmar que as suas vendas no segundo mês foram superiores às do primeiro mês em. Então, uma sugestão é você fazer meio que um diagrama, né, que a gente chama de passo a passo do processo, que é o caminho de volta. Aí ele te deu o caminho de ida dos valores. Então você começa, sugestão é exatamente essa. Você tem lá primeiro mês, segundo mês, e aí começa. Tá? O salário líquido. No primeiro mês foi quanto? 4.500. No segundo mês, 5.310. Tá? Então eu começo daqui. Para eu chegar nesse salário líquido, não foi feito uma composição e retirado 10%? Aí vem a primeira possibilidade de erro. E realmente tem. Ah, é só pegar 4.500 e calcular 10%. Negativo. A porcentagem que sobe não é a mesma que desce. Eu tinha alguma coisa, tirei 10% e fiquei com 4.500. Então, 4.500 equivale a 90% de. Esse é o perigo. Já é o primeiro perigo. Então, o que eu posso fazer? 4.500 equivale a 90%. X equivale a 100%. Vendo? Regrinha de 3. Vocês vão perceber que o processo, basicamente esse exercício ele vai ser de regras de 3, soma e subtração. Não faz mais do que isso a operação. Mas, então eu tenho lá que x é igual a 4.500.
o vezes 100, né? Acrescenta 2 zeros, dividido por 90. Então, 45 dividido por 9, 5, 0, cortei um 0. Então, eu tenho lá 5.000 o salário bruto. Então, 5.000 no primeiro mês. Aí você até tira a prova. 10% de 5.000, gente? 500. Tirei 4.500. Conferi. Tá vendo? A mesma análise recai sobre o segundo mês. Esse 5.310 equivale a 90% de 1 bruto. Mesma coisa, regrinha de 3. 5.310 equivale a 90%. X equivale a 100%. Então, meu X vai ser 5.310, que multipliquei por 100, dividido por 90. Simplifiquei 0 com 0. Quando eu faço lá, a divisãozinha vai dar 5.900. Então, 5.900. Aí aquela estratégiazinha, tira a prova. 10% de 5.900. Não é só tirar um 0? Não dá 590? 900 menos 590, 310. Tá vendo? Então, 5.310. Pronto. Então, fiz a composição. Tem que ir devagar. Isso já é uma correria, não. Acerta quem, né? Passa quem acerta, não é quem faz correndo. Esse salário bruto, ele é composto de quê? Fixo e comissão. Se eu tenho fixo, é só separar o fixo. O fixo é quanto meses? 2.300. Se é fixo, é, né, todo mês igual. Tá? O restante vai ser o quê? Comissão. Não é assim que ele me orientou? Aí vem. No primeiro mês, ele teve 5 de bruto, sendo 2.300 de fixo. Quer dizer que ficou 2.700 de comissão, correto? No segundo mês, 5.900 de bruto, 2.300 sendo fixo, quer dizer que ficou 3.600 de comissão, correto? Vocês vão perceber uma curiosidade. Números muito confortáveis múltiplos de 3. Propositalmente. Né? Beleza. Aí, essa comissão não é 3% de alguma coisa? Porque o comando da questão me falou. Ele recebe 3% de comissão sobre o que exceder os 10.000. Beleza, então vamos achar a venda. Venda com comissão. Porque ele recebe comissão de tudo? Esse é o detalhe que vai ser lá no final o impacto. Tem gente que já para aqui, faz a relação de 2.700 para 3.600, acha o 900, joga o 900 sobre 2.700 e acha um terço, que é o 33. É uma das possibilidades de erro aqui. Paralisa no meio do caminho. Não pode. Tem que ir até o fim. Beleza. 3% não é isso no mês? 3% não é isso no outro mês? E para achar 100%? Regrinha de 3. Tá vendo? Então você tem lá 2.700, 3%, X, 100%. Vocês vão perceber que as divisões elas são confortáveis, os números eles são confortáveis, só que é longo o caminho. 2.700 vezes 100 dividido por 3. E 27 por 3 é quanto? 9. Então tem 9, no caso 90.000. Então, 90.000. No segundo mês, a mesma coisa. 3.600, 3%, X, 100%. Então, o meu X, 3.600, acrescentei, né? 2 zeros dividido por 3. E 36 por 3? 12 ou 120.000, por causa dos zeros. Então, no segundo mês, 120.000. Aí tem gente que deixa para errar nesse momento. Em vez de errar nesse momento, erra nesse momento. Ah, de 90 para 120 foi 30. 30 e 90 é um terço. Mais uma vez, 33%. Não. Por quê? Ele recebe comissão sobre tudo que vende? Ele está querendo a venda total. Quer dizer que ele tem que acrescentar venda sem comissão. É aqui a cereja do bolo. Tá? A venda sem comissão é 10.000. E isso é padrão. É fixo. Somei, pronto. Venda total. Tá? 90.000 ele recebe comissão. 10.000 ele não recebe comissão. A venda total, 100. Olha os números redondinhos.
120 mil no segundo mês, ele teve comissão. 10 mil não tem comissão, 130. Aqui está prontinho para eu responder. Ó. No primeiro mês ele vendeu 100. No segundo ele vendeu 130. Quanto que ele vendeu a mais? 30. 30 de 100 é o quê? 30%. Acabou a questão. Mas ela é grande, ela é trabalhosa, ela não é difícil, é diferente. Ser difícil é uma outra história, tá? Então, quando você tem 30 sobre 100, tá? 30%. Quer dizer que as vendas do segundo mês superaram o primeiro mês em 30%. Mas você está vendo o passo a passo? Agora, as operações. 4 regras de 3, 2 somas, 2 subtrações. Então, difícil ela não é. Ela não precisa de fórmula. Ah, Rodrigo, por exemplo, o pessoal da exatas adora álgebra. Então, tem um tal de montar a fórmula. Coloca X, coloca Y, coloca Z e tal. Não tem problema, pode. Eu só acho que vai dar trabalho. Mas assim, mas a orientação é o quê? O passo a passo. Por quê? É um tipo de questão que hoje ela tem sido rara de ser trazida nas provas por causa que ela demanda tempo para a solução. E vocês vão reparar que as provas hoje, eles têm uma preocupação também com a questão da gestão do tempo. Entendeu? Agora, curioso que quando aparece uma questão dessa, deixa a gente assim apreensivo. Né? Nossa, aí a gente até pensa, olha, ela até nem parece muito difícil não, mas deixa eu tentar entender. É o tipo de questão que eu falo assim, você passa pela prova, deixa ela por último. Porque ela vai te demandar tempo, essa é a questão. E se você adora esse tipo de desafio e empolga, você está fazendo uma prova de concurso. Você não tem que provar nada para ninguém, é para você mesmo. Entendeu? Então não tem que empolgar. Tem gente que empolga uma prova com uma questão dessa e depois não dá tempo de fazer o resto da prova. Principalmente a prova que tem bilhetim. Bilhetim, leia-se dissertação. Então, ou seja, né? Aí acontece, você tem que tomar cuidado que você tem que gerenciar o tempo. Agora imagina. Eu falo que ali são várias questões juntas, vários, né, elementos juntos, tá? Ok? Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá, precisa esticar a perna, relaxar um pouco, voltar, que no segundo tempo nós vamos entrar em princípio fundamental de contagem. Nós vamos brincar um pouquinho sobre aquela história chamada de análise combinatória. É divertido, é legal, sábado à tarde, é muito legal.